Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Hoje é terça-feira, graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Temos a oportunidade de ouvir a palavra nesse dia, temos a oportunidade de falar com Deus. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e em secreto teu Pai te vê. E Deus tem uma bênção para realizar na sua vida física e espiritual. Hoje o Senhor tem um pão quentinho do céu para alimentar as nossas vidas. Vamos continuar firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que todo o nosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Somos uma família comprada, remida pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Compartilhe esta mensagem, compartilhe esta oração com mais pessoas, para que elas também estejam conosco neste grandioso projeto. Todo o projeto, escute minha irmã, escute meu irmão, você que está me ouvindo, jovem, adolescente, você que está nos ouvindo, escute, todo projeto colocado nas mãos de Deus, Deus prosperará. Você colocou na mão de Deus? Você colocou nas mãos de Deus? Então, você vai prosperar. Você vai prosperar. Vamos orar por portas de emprego. Jesus, ele tem uma grande porta para você. Aquela entrevista que você vai fazer, glória a Deus. Se é o melhor para você, Deus vai te dar sabedoria para você passar na entrevista. Sabe, esse empreendimento que Deus colocou em suas mãos. Lance o teu pão sobre as águas e Deus vai multiplicar. Depois de muitos dias, é promessa de Deus, tu acharás. Sabe esta oração que você faz para o seu casamento? Haverá ajuste no seu casamento para a glória de Deus. Pelo seu filho voltar para a igreja. Quantas pessoas estão servindo a Deus e o adversário das nossas almas quer nos envergonhar, né? Desconstruindo as nossas famílias. Pessoas que estão às vezes no altar, orando por outras pessoas, intercedendo, e o seu filho está distante da presença de Deus. Fique tranquilo, fique em paz. Coloque seu filho no altar de Deus. Coloque seu filho na presença de Deus. E Deus vai usar, né? Na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no coração do seu filho, ele vai voltar para a igreja. Você já deu bom dia ao Espírito Santo nessa terça-feira? Boa tarde ou boa noite. Não sabemos a hora que você está ouvindo esta oração, esta ministração. Se relacione com Deus, fale com Ele, coloque todas as suas necessidades diante do Senhor. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem abençoado este canal, Ele nos abriu esta porta para a pregação do Evangelho e para orar por famílias. E nós cremos na cura. Nós cremos na restauração. Nós cremos na regeneração. Oh glória, eu já sinto a presença do Senhor. Nesse momento aqui, enquanto eu estou falando com vocês, enquanto eu estou ministrando, Deus está ministrando também no meu coração. Haverá um renovo na sua vida. Haverá uma alegria no seu coração. Glória a Deus. São famílias aqui em São Paulo, famílias no Rio de Janeiro, família no estado de Goiás, famílias no estado da Bahia, do Pernambuco, famílias, glória a Deus, lá em Santos Dumont, em Minas Gerais, lá em Lauro Miller, lá em Santa Catarina, lá em Feira de Santana, no estado da Bahia, glória a Deus, são famílias que estão, meu Deus, espalhadas por todos os lugares desse país. E não só aqui, mas em Portugal,
E eu reafirmo: Brasil, Portugal, Suíça, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, é do Senhor Jesus. Nós declaramos isso em nome do Senhor dos Exércitos. A África é do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. À medida que nós vamos orando, estarei orando por algumas pessoas específicas. Isso não quer dizer que a gente não está orando por todos os membros inscritos no canal. Estamos orando por todos. Mas eu te peço, dê um like, coloque sua mensagem, seu pedido de oração, e nós estaremos orando por você, por sua vida. Tá bom? Vamos combinar assim? Coloque seus pedidos de oração nos comentários. Compartilhe esta oração. E nós vamos orar, e a mão de Deus estará estendida. Ela nunca deixou de estar estendida sobre nós. A mão de Deus nunca deixou de estar estendida sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. A Bíblia diz que Isaías diz assim, diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida sobre nós. Glória a Jesus. Senhor, estamos aqui, te agradecemos pela noite que passamos, te agradecemos pelo dom da vida, pelas nossas famílias, pela nossa estrutura espiritual, pelo Senhor está nos guardando. Esse mundo de perigos, esse mundo de acidentes, esse mundo, Senhor, onde os valores estão sendo invertidos, aonde há uma mudança de paradigma, aonde, Senhor, as pessoas estão desconstruindo mais do que construindo, mas nós temos ainda um porto seguro, nós temos um terreno sólido e firme, que é a presença do Senhor. Não basta somente estar um dia, nós precisamos se relacionar todos os dias das nossas vidas diante da presença do Senhor. Nesta oração, quero incluir algumas pessoas com as suas necessidades. Visita nesse instante, Senhor, o Miro Max ali na Bélgica, ele e toda a sua família, a Cristiane, sua esposa. Visita o pastor Márlio ali em Cartacho, dando sabedoria, graça ao teu filho para desenvolver ou continuar desenvolvendo o projeto que o Senhor começou no seu coração, projeto de oração, de evangelismo. Eu oro pelo teu servo missionário, Senhor, Isael Oliveira, que tem, Senhor, incansavelmente pregado nas feiras, pregado, Senhor, nas cidades de Portugal e até mesmo ali na Europa. Use o teu filho, canalize, Senhor, que vidas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Use o pastor Júlio, use a irmã Eliane, Senhor, ali na Suíça, eles estão responsáveis por aquele trabalho. Abençoe o Tiago, o pastor Severino, abençoe Jesus também. Glória a Deus, o Júlio Alves, dê vitória ao Oséias Santos. Abençoe, Senhor, o Leides e a irmã Sueli no Ministério Copacabana, o Wallace. Que o Senhor venha prosperar a vida do Wallace, porque ele, Senhor, tem lançado, Jesus, o pão sobre as águas. Ó Deus, multiplica, Senhor, o projeto do Ministério Rocha Eterna, através da vida do pastor Elifelete Domingos. Ele tem sido uma referência na Europa, um trabalho missionário realizado ali na África. Que o Senhor possa, Deus, dar recursos, que os recursos financeiros possam, Senhor, ó Deus, aparecer, porque Deus faz coisas extraordinárias que às vezes nós não entendemos. É a tua mão que nos sustenta, é a tua mão que nos conduz. Deus, nesta oração, eu quero orar pela vida da Aniceia, do presbítero João, do nosso irmão Neudeci e toda a sua casa. Eu quero orar pela irmã Gildete, os projetos do seu coração. Abençoe os teus filhos, reanima
Às vezes nós passamos por tantas necessidades espirituais, físicas. Estamos orando pelos nossos filhos. Visita, Senhor, ó Deus, o Caio e toda a sua família. Visita o pastor Robson, Senhor, e toda a sua família. Ao pastor Kleberson, visita. Visita a irmã Marli, a nossa irmã Maria Benedita, a nossa irmã Miriam Miranda, Miriam Araújo, a irmã, Senhor, ó Deus, glória a Deus, Maria Soraya, dê vitória à tua filha, o Odiel. Senhor amado, visita os teus filhos, o Cleberton Moraes, dando força a ele para permanecer, Senhor, firme na tua presença, confiando nas tuas promessas. Abençoe o Gleimax, dando sabedoria a ele em tudo, instruindo o teu filho, ao Felipe Guimarães, a Giovana. Ó Deus, abençoe, Senhor, os professores da Escola Bíblica Dominical, nesse novo trimestre que se aproxima, os desafios, como tem sido desafiador ensinar a tua palavra nesses tempos. Ó Deus, como tem sido desafiador ser pastor nesse tempo, ser dirigente do círculo de oração nesse tempo. Como tem sido desafiador, meu Deus, permanecer com o projeto. Abençoe o Leonardo e toda a sua casa, o Marcelo Oliveira. Abençoe, Jesus, o Marcelo Santos, o Fábio Nascimento, de Vitória, o Gregory. Ó Deus, eu oro, Jesus, pela vida, Senhor, do Cardoso, ele e toda a sua família. Coloco ele em tuas mãos. O pedido de oração do Da Silva em relação da sua filha Melissa, estamos orando constantemente pela vida dela. Tu és o Deus que restaura de forma completa. Tu és o Deus que restaura de forma completa. Complete, Senhor, a obra na vida dos teus filhos. Eu oro pela Cleia, lá de Santo Dumont, Jesus, Minas Gerais. Dê vitória em nome do Senhor dos Exércitos, a Rosângela Souza, a Camila ali em Portugal. Nós oramos, meu Deus, pela vida financeira dos teus filhos, pela vida espiritual dos teus filhos. Jesus, restaura casamentos, projetos que estão engavetados, que o inimigo não quer que esses projetos sejam realizados. Existe o impedimento do adversário para que os projetos de Deus não sejam concretizados, mas em nome de Jesus eu oro, pedindo a autoridade do teu Espírito Santo. Se for o tempo do projeto acontecer, nada vai impedir, palavras contrárias não vai impedir, corações obscurecidos não vai impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas se ainda não for o tempo e a hora de Deus, que o Senhor nos dê o sinal, que o Senhor nos dê a orientação. Eu sei que esta oração está sendo realizada sobre o poder do Espírito Santo. Alguém está sendo edificado por Deus nesse instante. Que todo levante do inimigo para que, Senhor, a obra não seja concretizada. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, destruir fortalezas, que o Senhor possa destruir, ó Deus, ataques do adversário. Senhor, cubra o pastor Elifelete com graça, autoridade do teu Espírito, ao ir, a voltar para o território africano, na realização daquele projeto. O inimigo às vezes tenta nos amedrontar, mas maior é aquele que está conosco. Aleluia, maior é aquele que está conosco, minha irmã, maior é aquele que está conosco, meu irmão. Visita o Juvenal Gonçalves de Oliveira, visita o Eduardo Maia, visita o Arnaldo Alves Machado e toda a sua família. Visita, Senhor, Francis Van, visita, Jesus, ó Pai, o Valdir e a sua esposa Renata e toda a sua família. Pai querido, visita o Jaime Valverde. Eu oro também nesse instante pela vida da Gilmara Nascimento. Abençoe a vida da Gilmara Nascimento. Abençoe seu esposo, o Hélito. Nesta oração incluo meu cunhado Juliano. Abençoe a vida dele.
Senhor, ao sair para o seu trabalho, ao retornar para a sua casa, que a tua boa mão possa conduzir, não só ele, mas toda a sua família. Abençoe a Leda lá no Espírito Santo, Maria das Graças no estado da Bahia. Visita, Senhor, o Arlécio. Senhor, abençoe o Arlécio, abençoe a Luci e todos os seus filhos e todas as suas famílias, netos, que sejam protegidos e guardados pela mão poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda Zinho, guarda Hugo, guarda Odileia, William, guarda Tiago, Diego, guarda, Senhor, as nossas famílias, nossa mãe, nosso pai. Visita, Senhor, as nossas famílias e todos aqueles que estão conosco aqui ouvindo a tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus já tem falado conosco, já estamos envolvidos com a graça de Deus. É tempo, meus irmãos, de nós nos envolvermos com a graça de Deus. Ruth, capítulo de número 1. Texto bíblico, como eu amo a Bíblia Sagrada. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria dentro da palavra, para que a gente, quando nós abrirmos a nossa boca, possamos pregar com confiança o ministério pela qual Deus, aleluia, nos vocacionou. Somos representantes de Deus sobre a face da terra. E estamos usando o livro, não é um livro qualquer, é a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus que alimenta a nossa alma. Ruth capítulo 1, versículo 15. Então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do teu povo, e para o seu Deus. Deus com letra minúscula aqui. Volta-te também com ela. Aí Ruth respondeu. Ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo. Olha que mulher determinada. Não insista comigo, para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde que fores, irei eu. Onde você pousares, ali eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Agora o Deus com letra maiúscula. O teu Deus é o meu Deus. Que maravilha. Que palavra extraordinária. Queridos irmãos, nós temos aqui uma mulher moabita. Além de ser moabita, é estrangeira, viúva. Estava numa terra que não era dela. Ela tornou-se uma das mulheres mais importantes da Bíblia ao escolher o caminho que Deus tinha trilhado, o caminho da dedicação, em vez de ficar em sua terra natal. Dentro do contexto, aqui havia uma fome e a perda, duas coisas difíceis, fome e perca. Quantas vezes nós estamos em uma situação tão difícil, olhamos para o lado, não tem nada. Olhamos para o outro, não tem nada. Além de ela estar passando nessa crise financeira, ela tinha perdido Ruth, o seu esposo. Essa história começa descrevendo a situação ali em Moabe. Noemi perdeu o marido e os seus 2 filhos. E um dos filhos de Noemi era o esposo de Ruth. Havia ali aquela crise, um momento de decisão, irmãos. Às vezes a crise vem, a dificuldade vem para você decidir, para estimular a tua fé. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa mudar as tuas perspectivas. Não dá para ficar mais assim, nessa crise financeira. Você precisa tomar uma atitude. Não dá para ficar mais nessa crise espiritual. Não dá para ficar mais nessa situação familiar.
Nós temos que tomar uma decisão. O destaque nessa decisão, no momento da decisão, é que Noemi libera suas noras para voltarem para Moabe. Órfã, que era irmã de Ruth, ela decide voltar para Moabe. Ruth decide ficar. A chave aqui desta mensagem é que Ruth não escolheu o que era fácil. Ruth escolheu o que estava no seu coração como um ponto de partida de uma fé que estava nascendo no coração dela a respeito de um Deus que até então era desconhecido para ela. Os moabitas eram considerados como um povo impuro, como um povo que servia a vários deuses. O conceito dos israelitas em relação aos moabitas era que um povo pagão, um povo que servia ao politeísmo, à adoração a vários deuses. Mas ela diz uma frase que toca não só o coração de Noemi, a sua nora, mas o coração do Eterno. Quando ela expressa dessa maneira, irmãos, existem atitudes em nossa vida que muda ambiente, cenário, situação na nossa vida. Hoje é o teu dia de decidir. Hoje é o teu dia de mudança. Aí ela diz assim, abre aspas, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Já pensou? Uma estrangeira agora dizendo que a partir de agora ela não serve mais aos deuses de Moabe, dos moabitas. Ela quer servir agora o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que tinha um conceito de adoração não politeísta, melhor dizendo, mais monoteísta. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então ela está abandonando as práticas pagãs. Ela está abandonando aquele estilo de vida que ela tinha para adorar o Deus de Israel. Hoje é teu dia de tomar essa decisão. Sair desta crise. Sair desse momento de perca. Sair desse momento desfavorável, de fome espiritual, de incerteza, e abraçar, aleluia, ao Cristo que tem abundância para te dar. Eu sei que Deus está falando. Às vezes é necessário renunciar. Para seguir a Noemi, Ruth teve que abandonar sua cultura, seus deuses e a sua família. Às vezes é necessário deixar alguma coisa. Lembra quando Deus fala com Isaías? Foi depois da morte do rei Uzias. Aquele momento de crise. Isaías vai para o templo. E quando Isaías chega no templo, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a resposta de Isaías estava no altar. Porque aquele ser celestial pegou uma brasas com a tenaz, um instrumento, que tocou do altar na boca, nos lábios de Isaías, purificou a vida dele. Aquela mulher teve que ter uma fé no desconhecido, e fé é isso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não está vendo a materialização do milagre e da transformação, mas você crê. Ela não tinha garantias de um novo casamento. Ela tinha perdido seu esposo, ou de uma provisão. Ali em Israel, sua fé estava depositada em Deus. Glória a Deus. E no caso ali era um Deus que era conhecido para Noemi e não para Ruth. Ruth vai começar agora a se relacionar com Deus verdadeiro. Mesmo sem conhecer, ela confiou plenamente.
Muitas vezes, para viver o novo de Deus na nossa vida, precisamos ter coragem para deixar para trás as identidades e às vezes segurança, sabe aquelas seguranças antigas que na verdade não é segurança? Glória a Deus. Ela teve que ter no seu coração um coração virtuoso. Ela teve que ter coragem. Ao chegar em Belém, Ruth não ficou esperando o milagre cair do céu. Ela foi para o campo colher. E ali ela colhia o que sobrava dos ceifeiros. Era um momento de fome e ela tinha que trabalhar. Ela não podia ficar de braços cruzados. Irmãos, os grandes milagres acontecem na nossa vida quando nós decidimos. Glória a Deus. Não só Ruth, mas nós temos, eu separei aqui figuras centrais. Mulheres que foram notáveis. Por exemplo, nós temos Maria, mãe de Jesus, considerada uma mulher ali, naquele contexto, uma mulher que foi importante no cristianismo por sua humildade e aceitação no plano divino. Maria Madalena, referida como a primeira crente a testemunhar a ressurreição de Jesus, sendo figura central nas comunidades primitivas. Olha como as mulheres na Bíblia, elas tiveram papéis importantes. Débora, ela foi juíza, profetisa que liderou Israel em tempos de crise, sendo chamada de mãe de Israel. Priscila, missionária do Novo Testamento, que junto com seu marido Áquila, fundou igrejas e ensinou outros líderes como Apolo. Nós temos mulheres que foram heroínas, que foram fora também da história bíblica, ou história chamada de pós-bíblica. A Macrina, ou Macrina, a jovem do século IV, irmã de Basílio Magno, ela teve um papel fundamental na teologia e na estruturação do monarquismo. Catarina de Siena, século XIV, teóloga e ministra, que exerceu grande influência política e espiritual ali também, dentro do clero. Nós temos a Frida Wingre, no século XX, missionária sueca, fundamental para o estabelecimento das Assembleias de Deus no Brasil. Nós temos também a Rosa Parks. Embora conhecida pelo ativismo civil, sua motivação era profundamente fundamental em sua fé cristã na busca por justiça bíblica. Nós temos Dorothy Stang, religiosa que se tornou símbolo da luta pelos direitos humanos, da preservação ambiental da Amazônia, baseada em princípios de cuidado com a criação. Nós temos também Susana Wesley, mulher que teve a preocupação com seus filhos. Glória a Deus. Teve ali uma preocupação com seus filhos e orava. Tirava momentos de oração por cada um dos seus filhos, se tornou grandes homens na história que influenciou o mundo. John Wesley, Carlos Wesley. Você também que está me ouvindo, Deus pode te usar, mulher, como instrumento. Claro que é uma mensagem mais centrada para as mulheres, mas todos nós podemos ser influências positivas nesse século. Deus pode nos usar de forma extraordinária para alcançar lugares que jamais nós iríamos imaginar. Ali naquele contexto de Ruth, a sua reputação chegou antes dela. A reputação daquela mulher virtuosa, de uma mulher trabalhadora, chegou antes dela. É importante isso quando
As nossas habilidades chegam antes de nós. Nosso testemunho precisa chegar antes do nosso nome. Boaz notou não apenas pela aparência, mas pelo seu caráter e cuidado com a sogra. Deus nos abençoe nesse dia, quando nós tomamos caminhos de esforço, quando nós tomamos caminhos de caráter, quando nós construímos pequenas coisas que para nós é insignificantes, pequenas tarefas que para nós é insignificante, mas alguém está notando, o nosso testemunho está chegando. Glória a Deus. É tão extraordinária a história desta mulher, que ela é uma estrangeira e ela é também, ela se coloca como ancestral dos reis. A história termina de Ruth com resgate. Ela foi resgatada por Boaz. Ela foi remida por Boaz. Ruth, a moabita, entra para a genealogia de Davi, rei de Israel, que eventualmente essa genealogia ela vai também entrar na história de Jesus Cristo, o Salvador. Imagine o legado que esta mulher está construindo. Ela não era, mas acabou sendo. Ela não tinha. Ela só tinha perca na sua história. Mas agora, quando ela abraça a fé, você está entendendo, minha irmã? Quando ela abraça a fé, quando ela diz que, a partir daquele momento, o Deus de Noemi era o seu Deus. O povo de Noemi era o seu povo. Ela está entrando dentro do povo, da promessa. Glória a Deus. Olha que transformação. Deus transformador em bênção. Onde havia amargura para Noemi e luto para Ruth, Deus trouxe sorriso. Glória a Deus. E deu para Noemi um neto, que chamava Obed. É uma nova linhagem. Aleluia. É um novo recomeço. É a glória de Deus que está entrando naquela casa, onde havia destruição, onde havia luto, perca, fome, lugar de, vamos dizer assim, de adoração a deuses falsos. Deus está chamando esta mulher para entrar em um ambiente de uma adoração central ao único Deus, Jeová, Deus de Israel, que era capaz de mudar a história daquela mulher. E da história daquela mulher viria, aleluia, Obed, que nasceria depois Davi, e que depois, aleluia, da linhagem de Davi, nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Ruth nos ensina que a fidelidade a Deus e o amor ao próximo abrem portas que o tempo jamais poderá fechar. Se você entendeu que Deus falou contigo, dê glória a Deus e que essa mensagem ela possa produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe. Reflita nessa mensagem e que Deus continue falando contigo. Amém.